Boa noite, povo! Tudo bem com vocês? Chegamos. Me conta aí como é que vocês estão. Vamos dialogar aqui um pouquinho. Eu tô esperando o professor Miller chegar pra gente dar início pra gente dar início à nossa live hoje. Bom ter vocês aqui. Um grande prazer poder conversar um pouquinho acerca do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e mostrar um pouquinho da realidade dessa pandemia que a gente está vivendo, né, trabalhando na linha de frente. Olá, pessoal. Maravilha. Aê, ó! Nasceu! Diga, irmão. E Tudo aí, certo contigo? véi? Como é que você tá? Nunca mais lhe vi, bicho. Paramos de nos encontrar. Verdade. Pô, galera, pra vocês que não sabem aí, galera, eu e Josias trabalhamos pelo menos 3 ou 4 dias na semana juntos. 3 ou 4 dias, pelo menos. Então, No assim, mínimo. a gente se vê o tempo todo, todo dia. Então, ver Josias por WhatsApp aqui, por Instagram, é até estranho, porque a gente tá aqui o tempo todo. Bom, galera, hoje a gente veio discutir com vocês um assunto, né, a pedido da nossa linda e maravilhosa coordenadora de eventos, a nossa. Acho que Miller caiu. Deixa eu ver aqui. Parou o vídeo aí, foi. Agora eu lhe vejo. Pronto, então, a pedido da nossa coordenadora de eventos, né, a nossa diretora de eventos, Carol, ela falou que era para a gente falar um pouco para vocês sobre a nossa realidade, sobre o nosso dia a dia, o que é que a gente está vivenciando aí na linha de frente. E aí a gente discutindo e resolveu falar de um assunto muito pertinente, muito interessante, que assim, nessa época de pandemia, nessa época de surtos, de isolamento social, a população tende a deixar um pouco esse assunto de lado. E isso é o perigo, né? Esse é o perigo. Esse é o real perigo, não é, Josias? Verdade. Uma coisa que a gente não pode esquecer e nem deixar passar desapercebido que, além do coronavírus, né, a gente tem todas as outras patologias existentes e de uma forma latente. E a grande maioria, a massa esmagadora, está deixando essas patologias de lado. Então, a gente está perdendo o paciente, a gente está tendo complicações, a gente está tendo consequências, sequelas decorrente a, podemos dizer, esse negligenciamento. Então, a gente veio aqui discutir um pouquinho e trazer para vocês a melhor forma de manejar, a melhor forma, quem trabalha no pré, no intra-hospitalar, né, quem está aqui estudando para aprender, a melhor forma de a gente dialogar e a gente não colocar essa população como invisível. Né? A gente sabe o perfil da nossa população, né, do brasileiro, do baiano, né, a nível nacional, né, dislipidêmico, tabagista, né, quando a gente fala das doenças Hipertenso, cardiovasculares. diabético. Exato. Só que a mídia, né, a gente está vendo e é o tempo todo focando no Covid, né, e sendo que as outras patologias, a gente que trabalha na emergência, na porta da emergência, no pré-hospitalar e no intra-hospitalar, a gente vê que as demandas continuam chegando, né, continuam chegando e a gente precisa, além de atender a pandemia, o Covid, as sintomatologias clínicas, a gente tem que também, né, estar atento aos sinais e sintomas dessas patologias, que é as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Exatamente. Cara, É assim, igual você. quando a gente pensa em atendimento, foi por isso que a gente propôs até esse tema, né? Porque quando a gente pensa em atendimento ao infarto, ao AVC durante a pandemia, a gente pensa logo, né? Será que mudou alguma coisa? Esse é o problema. Não mudou nada, cara.
não mudou. As pessoas continuam infartando, as pessoas continuam tendo acidente vascular encefálico, só que o problema é que agora todo hospital está fechado, velho. Todo hospital está fechado para Covid. E aí, assim, a população ouve, né, equivocadamente entende que o paciente que é vítima de um acidente vascular encefálico, ele pode ficar em casa por conta do Covid. É um medo, é um fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Só que não necessariamente você precisa ficar em casa numa situação que é de emergência também. Entendeu? Então, assim, o grande risco para o paciente que sofre de doenças cardiovasculares, né, de emergências cardiovasculares, é justamente esse. É pensar que nesse momento que aquela dor no peito, uma dor no peito, eu não vou para o hospital agora, não, essa dor vai passar. Vou tomar um Lufital aqui, vou tomar um chá de boldo e essa dor vai passar. Aí é que tá, cara. Você tá infartando e você não sabe. Então, assim, é aquela senhorazinha que amanhece sonolenta, torporosa, e aí tá ali, ó, toda quietinha, sem movimentar o lado. Aí a família olha e fala, rapaz, minha mãe tem 70 anos, eu vou levar minha mãe, essa senhora de 70 anos, para emergência, com esse Covid à solta, ela vai morrer lá. Só que ele não entende que, assim, se for um acidente vascular encefálico, ela tá perdendo o cérebro. Então, assim, é extremamente importante a gente falar sobre isso, porque é muito importante, é muito gritante a quantidade de gente que sofrerá sequelas posteriores, não é, Josias? Eu estava conversando com um amigo meu, farmacêutico, e ele disse que a medicação que está sendo mais usada hoje em dia é Lufital. Aí eu me perguntei por quê. Porque estão tratando dor torácica, né, dor típica de infarto, né, como gases. E aí as pessoas estão recorrendo ao Lufital e a pessoa está infartando. Né? E a gente precisa estar atento a isso, principalmente as mulheres. A gente sabe que a mulher, ela suporta um limiar de dor muito mais que os homens, né? Isso aí é irrefutável. A gente não tem como negar isso. E as mulheres, né, um estudo recente de uma escola do Canadá mostrou que as mulheres infartam, né, mais que o homem, 30%, porque ela fica em casa e retarda a ida à unidade de emergência, suportando a dor. E a automedicação, né, que a gente não pode esquecer. As pessoas tendem a fazer automedicação e acaba mascarando aquela dor, que é uma dor típica mesmo, aparecendo sinais e sintomas e acaba tendo sequelas. Infelizmente, a gente percebe assim, na nossa realidade, como colegas de trabalho que somos, não bastava trabalhar em uma faculdade junto, fazer mestrado junto, a gente trabalha na mesma base, no mesmo SAMU. Então, meu Deus do céu, não aguento mais ver. Mas, assim, a nossa realidade, a gente percebe que, assim, as pessoas estão assustadas, sim, estão assustadas com a pandemia, só que, assim, eles estão invertendo as ordens das coisas. As doenças cardiovasculares continuam sendo as maiores possibilidades de morte, não é? Elas continuam, são as doenças que matam mais no mundo. Continuam sendo com Covid ou sem Covid. Então, você retardar o atendimento de doenças, de problemas, né, de agravos que são tempo-dependentes, né, que tem terapias tempo-dependentes, é um problema sinistro de saúde pública. E, assim, é o que a gente pode chamar de uma segunda onda, né, de uma ressaca do Covid, de uma ressaca da pandemia. É a quantidade de gente que vai desenvolver sequelas graves, insuficiências cardíacas graves, sequelas motoras importantes, com um nível de dependência altíssimo por conta da ausência de procura da unidade de referência no momento que aquela emergência era tratável, poderia ser revertida, né? Poderia ser, pelo menos, diminuída essa possibilidade de sequela. Então, falar sobre isso em tempo de pandemia, eu acho extremamente importante, cara, porque a gente precisa abrir o olho, não só da população, mas também da equipe que envolve a emergência. Porque, assim, somos formadores de opinião, estamos na linha de frente, muita gente pergunta pra gente as coisas e, assim, a gente precisa disseminar o conhecimento. Então, não adianta falar só de Covid nesse momento. As circunstâncias clínicas continuam acontecendo. E, para isso, a gente tem que munir a população de informação de que dor no peito pode ser infarto mata, que dor de cabeça, né, desvio de comissura labial, disartria, dislalia, perda de força motora, pode ser um acidente vascular encefálico, que você precisa estar
ali na emergência para fazer a abordagem desse paciente e esse paciente não perder tempo, velho. Porque o que a gente mais está vendo é o paciente sendo chamado, né? A gente é chamado direto no SAMU, a gente é chamado direto. A gente está sendo chamado direto para abordar um paciente de AVC, por exemplo. Semana passada eu fui para 2, cara. 2, chega a doer no coração. 2 acidentes vasculares encefálicos que o paciente tinha mais de 12 horas, 14 horas, 16, 24 horas. Tinha uma senhorazinha, acredita, cara. A senhorazinha fazia tudo na vida dela. Fazia tudo. 69 anos de idade. A senhora simplesmente ficou 24 horas em casa com um desvio de comissura labial, sem conseguir falar direito, mas não procurou o serviço de emergência justamente com medo. Com medo, ah, não, mas eu não posso sair de casa não, porque o Covid está na rua e que não sei o que, PPP. Então, assim, isso vai gerar, isso vai reverberar uma segunda onda de problema para a gente surreal. E cabe a gente, enquanto profissional de saúde, se colocar diante disso e disseminar informação sobre isso. Não é não, velho? Ô, Miller, perfeito, perfeito. O entendimento é esse. Eu separei, né, para a gente conversar aqui por bloco. O primeiro bloco, né, a gente discutiu um pouquinho o breve contexto da pandemia no Brasil, do coronavírus. Esse aí, vamos pular essa parte aí, porque em relação ao coronavírus, é informação de manhã até de noite. Então, a gente já temos suficiente, né, informações suficientes em relação ao coronavírus, aos estudos. Então, a gente vai dar o segmento mesmo para as emergências clínicas, né, o que a gente se propôs a conversar hoje. Então, no bloco 2, a gente traz um pouquinho sobre as rotinas do APH, fixo e móvel, né, o que é que está acontecendo, né, com as unidades móveis. A gente bota os serviços de pré-hospitalar privados, os públicos, né, o corpo de bombeiros, todas as forças que estão aí na linha de frente, tanto para a Covid quanto para os traumas, as emergências clínicas. Como é que está lidando, como é que está trabalhando em relação a isso? E a receptividade nas unidades de pronto atendimento, nos PAs, nos hospitais de referência. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso nesse bloco, tá bom? Beleza, show de bola. A rotina do APH, né, tem vários colegas aqui que eu estou me identificando aqui, estou vendo. Bacana, seja muito bem-vindo. A rotina do atendimento pré-hospitalar é uma situação totalmente inóspita. É trabalhar fora da zona de conforto. Aos colegas aí que trabalham, né, sabem bem do que a gente está conversando aqui. Zona hostil, né, velho? A gente trabalha numa zona hostil o tempo todo, cara. Fora da nossa segurança o tempo todo. Eu brinco com os meus alunos assim, que a gente procura fazer segurança da cena naquele momento ali, mas a cena ela pode se tornar insegura a todo tempo. Então, assim, trabalhar em atendimento pré-hospitalar é trabalhar em zona hostil o tempo todo, e a gente precisa ficar sabendo disso. Sim, justamente. E é o inesperado, né? E a gente, trabalhando no pré-hospitalar, a gente vê situações em que a gente recebe o chamado que muitas das vezes a pessoa retardou o atendimento com medo da pandemia, né? Colocaram o medo na população que hoje o hospital é uma zona de terror. Então, o que mais a gente encontra é chegar na residência a pessoas com sintomatologia clínica, né? Com dor torácica, com angina, né? Com sinais clássicos mesmo do AVC, dentro da janela, e aí solicita o serviço de atendimento móvel de urgência e a gente, na triagem, a gente percebe por que não procurou o atendimento. E aí a primeira queixa é em relação ao Covid. Aí a gente se pergunta, né? O mundo hoje só vive em face do Covid, em torno do Covid. É isso que a gente precisa discutir, é isso que a gente precisa transformar na nossa realidade. Assim, a análise crítica que a gente precisa fazer, né, dentro dessa cinemática de pandemia, o profissional de saúde ele precisa estar capacitado para fazer análise crítica de como é que ele pode se comportar durante isso, né? Como ele vai se comportar durante isso. Por quê? Porque é uma pandemia, porque você pode levar esse agravo, né, esse vírus para dentro de sua casa, então você precisa estar com equipamento de proteção individual. Ponto. O primeiro ponto é esse. Equipamento de proteção individual adequado. O que é equipamento de proteção individual adequado? E aí agora sim, com a análise, né? Com a análise de dessa vasta coisa, todo mundo escreve sobre isso agora, cara.
todo mundo descrédito. Eu tô para corroborar com o Eugênio. O Eugênio falou aqui do dose de emergência, ele falou mais cedo aqui que não aguenta mais fazer vídeo e falar sobre Covid. Cara, tá tenso o negócio, bicho. O negócio tá puxado. Só se fala em Covid. Só que o problema é o seguinte, cara. Ou a gente conscientiza o profissional de saúde, ou a gente vai ter problemas sérios, como, por exemplo, o SAMU de Recife tá passando, velho. Com quase 100 profissionais afastados. Você entendeu? Com quase 100 profissionais afastados. Então, a gente tem que ficar batendo na mesma tecla sobre equipamento de proteção individual. Precisa, porque senão dá bronca, velho. Dá bronca, dá problema. A gente vê o tempo todo a cobrança que é. A gente precisa estar cobrando mesmo, insistentemente, para todo mundo perceber que a gente precisa abordar. Que a gente precisa abordar. Entendeu? Então, assim, a gente não vai deixar de atender ninguém. A gente não vai deixar de atender o clínico, a gente não vai deixar de atender o trauma, a gente não vai deixar de atender. Só que os cuidados de modo geral, precisam ser outros em época de pandemia. E a gente precisa entender isso. Os cuidados precisam ser outros. O nosso equipamento de proteção individual é fundamental. A gente precisa entender que não é a mesma coisa da gente estar atendendo fora da pandemia. Essa semana passada, velho, a gente fez a live justamente para isso mesmo, é para bater papo mesmo. Semana passada, eu fui atender uma vítima de trauma. 60 anos, bebeu, encheu a cara de moto, né? Tava de moto, encheu a cara, desceu uma ladeira. Aqui em Salvador tem uma ladeira que o nome é Ladeira da Água Brusca. Quase não tem ladeira. E tem uma que o nome é Ladeira da Água Brusca. Pela água brusca que desce, vocês já imaginam como é a ladeira. Ladeira da Água Brusca, meu querido. O nome é sinistro porque a ladeira é sinistra. O cara desceu a uns 80 por hora, velho, e foi com a cara no muro, com a CGzinha. Com a cara no muro. A básica abordou, sem equipamento de proteção individual além, né? Ele foi com luva, máscara e óculos, basicamente. Quando a gente chegou na cena, o paciente com Glasgow 3, 60 anos, eu parei, analisei a cena, falei, bom, é um paciente vítima de trauma? É. Ele tem suspeita de ser um paciente que tenha Covid ou suspeita de Covid? Não vou saber. Não vou saber. Então, se eu não sei se o paciente tem suspeita ou não, eu uso ou não EPI? Uso EPI. Se é contaminação comunitária, se a grande maioria dos pacientes que transmitem estão assintomáticos, então a gente vai precisar utilizar. A gente vai precisar utilizar o EPI. Qual EPI? Aí cabe máscara cirúrgica, até porque a gente não está manipulando com aerosol ainda. Então, cabe a máscara cirúrgica, cabe gorro, cabe óculos, cabe um face shield, se tiver. Aí cabe também o nosso avental impermeável, a luva de cano longo. Beleza. Tudo nos conformes, tudo no padrão para abordar um trauma. Naturalmente, normalmente, no nosso dia a dia, a gente não faz isso. A gente não usa avental, face shield para abordar um trauma, a gente não faz isso. Mas, em uma circunstância dessa, que tem uma pandemia vigente, a gente precisa se paramentar adequadamente para abordar, inclusive, uma vítima de trauma. Então, assim, a gente precisa ter consciência disso. Que a paramentação tem que ser adequada para todo mundo. Senão o bicho pega. Bem colocado, Miller. Quando a gente iniciou esse período de pandemia, as ocorrências clínicas, elas aumentaram, né? Aumentaram a síndrome respiratória, aumentaram os traumas também. Isso aí já é inerente, né? As pessoas na rua e vai e volta. Na verdade, os traumas diminuíram em relação às crianças, porque saíram da fase escolar, saíram da escola, né? Ficaram em casa. Isso melhorou. Mas o AVC, o infarto, não saiu da janela. Continuou pulando a janela e de forma exacerbada. E aí, o colega perguntou aqui em relação aos EPIs, né? No início, a resistência. No início, as equipes estavam indo normal fazer o atendimento. Desde quando o ministro da Saúde colocou que a transmissão estava sendo de forma comunitária, isso nos preocupou, né? Em resguardar a equipe, em ter o equipamento de proteção individual adequado. Né? A gente estava até conversando, dialogando um pouco, que disse que na pandemia não existe emergência. Né? Eu pondero de forma muito consciente essa fala. Por quê? Existe sim. A gente sabe que existe uma diminuição do tempo resposta para um determinado atendimento, seja ele um trauma,
né? Isso eu estou falando na fase comunitária, seja no trauma, seja no AVC, seja no IAM, mas a equipe tem que dar resposta do APH. A gente tem que chegar. Ok, vai perder um tempo para paramentar, para colocar o macacão de Tyvek, o gorro, o face shield, vai sim, mas a gente tem que dar essa resposta e chegar na casa do paciente em tempo hábil, né? A gente sabe que na cardiologia o tempo, né, músculo é tempo, e na neurologia ainda mais. Então a gente não quer ter um paciente que está sofrendo ali de uma patologia, que é uma patologia séria, né, tratável, se for de intervenção imediata, com sequelas, né? Aí futuramente ele vai dizer que a sequela dele foi por conta do quê? Do Covid, né? Eu era um paciente clínico, né, sofrendo de um AVC isquêmico hemorrágico, de um infarto, podendo fazer uma trombólise. Não foi feito porque a equipe refutou, porque não tinha equipamento, porque a equipe estava pensando em transmissão comunitária de Covid. É isso que a gente precisa de desmistificar. E é isso que a gente precisa trabalhar na população, para que a gente não perca, né, muitos pacientes indo a óbito, né, por conta do novo coronavírus. Está sendo a mola propulsora secundária das causas de óbito, o coronavírus, relacionado às doenças cerebrovasculares e cardiovasculares. Com certeza, velho. Com certeza. E assim, eu acredito que assim, como profissionais de saúde que somos, a grande maioria aqui, ou são profissionais de saúde, ou também são estudantes da área de saúde, é fundamental que a gente utilize as nossas vias de comunicação, as nossas redes de comunicação para disseminar isso. Então, assim, é nessa hora de coronavírus, que todo mundo quer falar de coronavírus, que a gente pode falar, gente. No caso de você ter uma cefaleia intensa, perda súbita de consciência, no caso de você ter disartria, ter desvio de comissura labial, no caso de você perder força motora, então isso é uma emergência. Você precisa correr o mais rápido possível. Isso é uma emergência também. Ah, não, professor, mas e o Covid? Sim, cara. O Covid vem e vai embora. Daqui a pouco ele vai embora. A sua sequela vai ficar aqui, velho. A sua sequela vai ficar aqui. O seu déficit motor vai ficar aqui. O seu músculo cardíaco queimado, lesionado, vai ficar aqui. A sua insuficiência cardíaca vai ficar aqui, cara, depois de um infarto. Então, assim, a gente não pode menosprezar. A gente tem que passar a orientação adequada para a população, porque do jeito que está sendo passado, né, de que todo mundo tem que ficar em casa o tempo todo, as emergências clínicas, bicho, tá ficando menosprezada. Todas as emergências clínicas estão ficando sobrepostas. E não dá para acontecer isso, velho. Não dá para acontecer isso. Não pode, bicho, não pode. Porque a gente está perdendo muita gente com isso. Covid não matou ainda. Velho, se a gente fizer o cálculo friamente, o Covid não matou ainda metade da metade da metade do que o AVC e o IAM mataram até agora, no começo do ano. Então, assim, o que é mais importante de você abordar imediatamente, velho? São as doenças cardiovasculares que estão matando também? Ou só dar prioridade ao Covid, abrir leito de Covid, fechar hospital, fechar hospital, fechar hospital? Unidades de referências fechadas por conta de uma pandemia, ok, cara, mas a gente tem que ter discernimento para deixar a população ciente que infarto mata, velho. AVC mata. Entendeu? Então, assim, a gente tem que abordar. As pessoas entendem de forma equivocada, mas a gente precisa passar a informação adequada, tá certo? Inclusive nas emergências. Muita gente de emergência fixa, muita gente de APH fixo, muita gente de emergência hospitalar, que chega com o paciente chega com alguma alteração e mas você tá fazendo o que aqui? Você não tá sabendo do Covid? Não, calma. Ouça o cara, velho. Ele pode estar sofrendo um infarto, bicho. Ouça o cara. Tenha paciência. Miller, ontem eu estava de plantão no APH fixo, né, na porta da emergência, e eu recebi uma senhora de 84 anos, né, congesta, pulmão direito, tudo congesto, na ausculta, né, abolido total. E aí ela estava de máscara, e aí a equipe, né, receiosa, começou a ponderar, né, e tratar ela como suspeita de Covid, né, hipertensa, diabética, chagásica e a idade também, né? Eu falei, não, vamos ponderar. Quem é essa senhora? Vamos colher o histórico aqui da família. A senhora até tem mais de um mês que não sai de dentro de casa, né? O familiar deixou ela isolada por ser grupo de risco. Vamos ver as patologias, né, pregressa dessa paciente. E, de fato, quando a gente fez a radiografia, estava lá, pulmão encharcado, vamos tratar isso. E ela estava sendo direcionada
para a COVID, né? Em franca insuficiência respiratória por congestão pulmonar. É isso que a gente, né, o colega botou aqui em cima, né, que pode ser confundido com TEP, com edema agudo de pulmão. Sim, são patologias que facilmente são confundidas, ainda mais quando a gente está bitolado, né, diariamente, liga a televisão de manhã até de noite. Encharcado. Velho, a gente tá encharcado com esse negócio de Covid, bicho. A gente só pensa nessa porra, não tem jeito não, velho. A gente só pensa nesse cabrunco o tempo todo. O paciente, que paciente é? Ah, é tal paciente, assim, assim. Ah, ele tem DPOC. Porra, ele tem DPOC, mas ele tá no grupo de risco para ter Covid, porque ele tem a imunidade mais vulnerável, ele é mais vulnerável ao Covid. Pronto, ferrou, cara. Ferrou. Então, não é por isso que a gente vai deixar de abordar o paciente. A gente vai abordar o paciente com a clínica na mão, abordando a sintomatologia dele, até porque a gente não tem como tratar Covid, então a gente vai ter que tratar a sintomatologia de qualquer forma, vai ter que dar conforto hemodinâmico de qualquer forma. Então, assim, a gente vai abordar, mas a gente vai pensar sempre que pode ser, pode, mas não necessariamente a gente vai abordar esse paciente com toda... Ah, não, é uma síndrome de desconforto respiratório agudo. Calma, velho, calma. Respira fundo e lembra de tudo que acontecia antes dessa bronca. Respira tudo, respira fundo, velho. Respira fundo, só não respire dentro da máscara. Respire dentro da máscara. Mas respire fundo e pense em tudo que acontecia antes, velho. Tudo que acontecia antes continua acontecendo. Continua acontecendo. Você continua pegando insuficiência respiratória, que não necessariamente vai ser Covid. Não necessariamente. Mas aí esteja paramentado adequadamente. Velho, eu tava gravando aula hoje, né? Videoaula hoje, para Rômulo. E eu falei um negócio lá que, assim, eu achei bom, eu achei legal, sabe o quê? Tem males que vêm para bem, bicho. Tem males que vêm para bem. Essa pandemia vai ensinar a galera legal a não menosprezar o EPI, cara. A não menosprezar o EPI. A galera brinca, acha que a pandemia é um monstro, é um bicho papão e tal. É um monstro, sim. Mas quando ela passar, a gente vai continuar tendo BK por aí, ficar PC por aí, jovem. A gente vai continuar tendo bronca e bronca e bronca aí. Umas monstruosas, umas bactérias sinistras. Então, assim, a gente precisa pensar que nem tudo na vida é Covid, velho. Nem tudo na vida é Covid, tá bom? Eu sinto falta de chegar na base para dar o plantão e a gente discutir emergências clínicas, trauma. Hoje, chegar na base para dar o plantão, a gente fazer aquele debrief lá, é só Covid. Atendi o Covid só Covid, ontem, atendi o Covid hoje. Eu disse, vem cá, as emergências clínicas, não está acontecendo? E aí? E os edema agudo hipertensivo não atende mais, não, é? Desse jeito, como se acabasse, né? Como se acabasse. Como se sumisse do mapa, como se todos os nossos problemas... A gente não trabalhava até o Covid começar, Josias, era isso. A gente ia pra base jogar dominó e bater papo. Velho, continua a acontecer, continua a acontecer. O que a gente precisa pensar é equipamento de proteção individual. Vamos nos precaver. Mas isso é antes do Covid, pô. Isso é para antes do Covid. Isso é para antes do Covid. Beleza? Então, assim, a gente precisa traçar prioridades para o paciente da maneira com que a clínica dele está dizendo para a gente. Inclusive, as principais complicações do Covid são emergências clínicas. É o choque séptico, é a pneumonia grave, é a síndrome do desconforto respiratório agudo. Então, assim, o Covid em si, ele não vai matar o cara, não. O que vai matar o cara é a emergência clínica que o Covid reverbera, que o Covid desenvolve. Então, você vai atender a emergência clínica independente, bicho. E da forma que você for atender, você vai ter que atender com equipamento de proteção individual. Beleza? Tá tudo posto. Tá tudo posto. A gente só não enxerga se não quiser. Agora, o que a gente não pode é deixar o paciente sem saber, sem educação em saúde, sem promover as orientações, porque a negligência tá alta. A negligência das principais, das doenças que mais matam no mundo, estão negligenciadas. As emergências estão negligenciadas. A população está com medo, preocupada com o Covid e esquecendo que o AVC mata. Dentro de casa, comendo, parecendo uns monstros, fazendo dislipidemia, desequilíbrio glicêmico. Pô, justamente. Velho. Difícil. Mila, é o que eu trago aqui para a gente discutir no bloco 3, que é o atendimento, né? O atendimento de emergência. Estou falando diretamente do atendimento pré-hospitalar móvel, né? O atendimento em loco desse paciente na residência, né? O paciente sofrendo de AVC ou de infarto agudo do miocárdio. Como é que a gente se posiciona, como é que a gente sai para o atendimento? Então, vamos discutir um pouquinho para
os colegas terem um entendimento de como é que está acontecendo, né, até a chegada da unidade fixa, né, como é que o serviço de pré-hospitalar está conduzindo esses pacientes. Bom, o atendimento continua a mesma chamada, né, a proporção, o serviço público está aí para ser acionado, né, estamos lá de prontidão, os colegas também que estão aqui acompanhando a live, emergencista, né, eu queria até... Você viu que Paloma Brandão tá aí? Paloma Brandão tá aí, velho. Vi, tô vendo. Muita gente boa aí, Era. muitos Doutora emergencistas, Paloma. muitos emergencistas aí. Zé Antônio também, Zé grande Antônio, né? socorrista, Zé Antônio. É, grande Zé. E o atendimento continua sendo o mesmo chamado, só que as pessoas estão, né, se refutando de ligar para o serviço, achando até, né, tem uma pseudo-ilusão que as ambulâncias estão contaminadas, estão todas desinfectadas, que eu não posso andar de serviço móvel porque só pega Covid. Né? As unidades de SAMU, o pessoal está correndo. Vem a ambulância, atravessa a pista porque está infectada. Mas não é assim. Existe toda uma estratégia, existe toda, né, um serviço de desinfecção dessas unidades quando pega paciente com Covid e a gente está pronto, né, para atender as emergências clínicas. O deslocamento, né, a gente está, de fato, não é perdendo um tempo, é ganhando um tempo para os profissionais. Que tempo é esse? Paramentação. É o que a gente falou no início, né? O equipamento de proteção individual, é colocar uma bota diferente da bota que a gente usava, é substituir o macacão por outro macacão, né, específico, recomendado para o tipo de atendimento que a gente está vivenciando na pandemia. Então, perde-se um tempo, mas isso não é meia hora, 40 minutos, não. Isso é questão de 5, 6 minutos. Coisa que a gente sairia da base em 2 minutos, em 1 minuto, né, Miller? Sem Covid. Com Covid, retarda um pouquinho, mas isso não vai impactar diretamente, né, na sobrevida desse paciente. A gente vai chegar para fazer o atendimento. Então, a paramentação, né, modificou um pouquinho, mas a gente está se adequando e a gente está indo fazer os atendimentos. Né? E outra, pensando que nem toda insuficiência respiratória, nem toda dispneia, né, nem todo o uso de musculatura acessória é Covid. O cara tá infartando ali, tá isquemiando, necrosando, ele tá sentindo falta nessa. O cara tá lá em... Pois é, né? Essa semana eu tava falando, anteontem, eu tava falando sobre... Professor Jimmy tá por aqui, grande abraço, professor Jimmy. Amanhã eu tô lá, hein? Amanhã eu tô lá com o professor Jimmy Medeiros, grande abraço, meu querido. Eu tava falando ontem, inclusive, que assim, a gente pega um paciente infartado em Quilipe 3, a gente não encosta no cara, velho. O cara tá com desconforto respiratório, com secreção rósea saindo pela boca, com Quilipe 3, né? Edema agudo de pulmão, bicho. E aí, você vai encostar no cara ou não vai? O cara tá infartado, bicho. Ou você aborda o cara vai morrer de infarto. E aí? Você precisa se paramentar para dar o seu máximo ali. Então não adianta ir meia boca para a ocorrência, não adianta ir meia boca para o atendimento e não abordar o paciente. O paciente vai morrer na sua mão. Antes você não atender o cara, cara. Antes você não atender o cara. Então, assim, procure fazer o seu máximo, bicho. Procure fazer o seu máximo. Não tem essa. Os problemas, as repercussões cardiovasculares continuam acontecendo e continuam sendo elas as principais causas de morte no mundo. E isso a gente não pode tirar da cabeça. Mais cedo eu estava conversando com um grande colega, hemodinamicista, e Tati Vidal, tudo bem, Tati? E o colega hemodinamicista falou, Josias, saudade de fazer um cateterismo, né? Saudade né, de fazer uma intervenção no paciente. Cadê esses pacientes? Eles estão indo a óbito, na UPA. Né? A gente está perdendo o paciente na UPA porque retardo atendimento... Todo mundo fora de janela, cara. Procura tarde, procura quando já não tem mais jeito, já está no limite. Já era. Desse jeito. E isso está acontecendo muito, não é pouco não. Né? O que a gente se propôs a conversar aqui é porque a gente está observando nesses tempos aí, desde quando iniciou aí a pandemia, a evolução das emergências clínicas. E a gente está percebendo que está exacerbado. Né? Os profissionais parece que viraram, né, soldados do Covid, tudo é Covid, e não é assim. Né? A gente precisa entender que a gente tem uma população doente, né? A gente precisa entender que como é que funciona a nossa atenção básica, os pilares normativos do SUS. Né? A gente precisa entender que a população está envelhecendo e que as doenças cardiovasculares estão aí. E de um mês para cá a gente está negligenciando.
eu vou falar como um todo, que a gente é profissional de saúde, estamos todo mundo no mesmo barco, certo? Então a gente precisa tentar isso, fazer como o Miller falou, educação em saúde, né? É conversar, é instruir, é tirar essa temorização que a população, que a sociedade tem hoje de uma unidade de saúde, certo? A unidade móvel vai até a residência. Se não for um infarto, a gente consegue descartar e liberar em casa, né? Sintomatologia, evolução, né? A comorbidade que o paciente tem. Se a gente consegue fazer uma boa triagem, a gente deixa esse paciente em casa, perfeito. Não vai para a unidade de saúde, não vai para a unidade de referência. Ok, maravilhoso. E se for um AVC em janela? Pois é, É, cara. Assim, a gente sabe que aqui, por exemplo, na nossa realidade, aqui na região metropolitana de Salvador, a gente tem uma unidade de referência que é específica para AVC. A gente tem uma unidade de AVC dentro do maior hospital do Norte e Nordeste, que é só para isso. Tem lá 25 leitos, eu acredito que são 25 leitos, só para AVC, cara. Só para AVC. Então, assim, será que esses leitos estão fechados para uma coisa para outra? Não estão, cara. Tá lá aberto para AVC. Porque é uma unidade específica, é a unidade de referência para aquilo. Quando a gente aborda o paciente em casa, a gente tem até 4 horas e meia para pegar esse paciente de casa. Tá lá com a Cincinnati positivo, né, como a gente fala. Então ele tem desvio de comissura labial, ele tem perda de força motora, ele tem disartria. Então, assim, se ele tem Cincinnati positivo em qualquer um desses pontos, meu querido, linha na pipa e encaminha para a unidade de referência, que você tem 4 horas e meia para abordar esse paciente. Se for, por um acaso, um acidente vascular encefálico isquêmico, você vai abordar com a trombólise para esse paciente, se ele for indicado, se ele não tiver contraindicação. Então, assim, é tempo dependente. Essas repercussões hemodinâmicas, né, cardiovasculares, que são tempo dependentes, como um infarto, como um AVC, elas continuam sendo emergências clínicas importantes, independente de estar tendo pandemia ou não. E a nossa responsabilidade enquanto profissional de saúde é exatamente essa, fazer educação em saúde e dizer para a população que não subestime o acidente vascular encefálico, não subestime o IAM, não subestime a sua hipertensão, sua diabetes, sua DPOC, não subestime. Não é porque você está dentro do grupo de risco que você não vai sair de casa nunca se você passar mal. Se você passar mal, meu querido, é a hora de você procurar o serviço de emergência. Ah, mas lá tá cheio de Covid. Não, calma, não é assim não. Não é assim. O Covid ele não fica pairando no ar esperando você passar e lhe pegar, não. Calma. Fica tranquilo. Vá cuidar de sua saúde, vai cuidar do seu cardiovascular, vai cuidar do seu cérebro, bebê. Pelo amor de Deus. Você precisa mais dele do que o Covid. É, é. Antes de a gente vir discutir aqui, eu fui procurar saber dos serviços aí essenciais que você mencionou aí, Miller. Os hospitais aqui da capital se modificou, né? Se destituiu os leitos que tinha para neurologia, os leitos que tinha para cardiologia dos hospitais que a gente tem como referência aqui, para colocar UTI para Covid. Nenhum leito foi desfeito. E a gente operava aqui, antes do Covid, full time. Era saindo, vou falar nível de infarto, né? Saindo da sala da hemodinâmica, do laboratório da hemodinâmica, entrando outro paciente, um atrás do outro. Uma rotatividade. E isso parou, diminuiu. Não vou falar parou, mas diminuiu. Aí eu fui procurar saber dos serviços com os colegas. E aí desfez os leitos, a parceria que tinha, né, intersetorial. Não, continua os mesmos leitos, só que a demanda diminuiu. E aí a gente tem que procurar resposta. Diminuiu por quê? Você acha mesmo que a demanda diminuiu ou foi a procura que diminuiu? Então, assim, é o paciente que não está procurando. Por quê? Porque ele é orientado, de modo geral, a fique em casa, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Se você não tiver com falta de ar, fique em casa. Porra, mas AVC não dá falta de ar, não, doido. E aí? O cara vai AVCzar e vai ficar em casa? AVCzar, virou verbo. O cara vai AVCzar e vai ficar em casa porque não tá com falta de ar, bicho? O negócio é esse, velho. Não, cara, tempo é cérebro, bicho. Você não pode perder essa possibilidade de reverter um acidente vascular isquêmico. Não pode, cara, não pode. A gente não pode perder essa oportunidade. Enquanto profissionais de emergência, a gente precisa desses pacientes mesmo para ter melhora de sobrevida, para o paciente não ficar dependente. É o que a gente se pergunta todos os dias quando a gente vai trabalhar nas duas vertentes, né? No fixo e no móvel. O paciente ele chega para fazer um atendimento, chega temerário já, com medo, essa é a grande verdade,
né? Até para fazer a ficha na recepção, na emergência fixa, ele já está com medo, negligenciando a dor que ele está sentindo há muito tempo em casa, né? Com medo de ir para a unidade de emergência. E quando chega lá, nós, profissionais de saúde, estritamente tria ele, né? Quer colocar ele como Covid. Ó, chegou ali um Covid. Ó, o paciente tem sintomatologia e não é assim. Não é assim. Vamos lá fazer aquela entrevista, aquela anamnese bem feita, né? Passar pela classificação de risco, ver a queixa principal. E voltando aqui, né, a gênese da coisa, a utilização de EPI a gente tem que estar usando o tempo todo. O tempo todo. O tempo Independente, todo. Independente. A qualquer momento pode surgir um Covid-20 aí, a gente tá com a cara pra cima. Ah, não, acabou o Covid-19, não tem mais perigo, não. Tá, então tá bom, espertão. Vai lá, Jiraya. Eu não tenho coragem de ficar sem EPI. Porque eu não sei o que é que o paciente está trazendo para mim ali. Então, não faz sentido, cara. Não faz sentido. É recomendação da Anvisa, recomendação do Ministério da Saúde, recomendação da OMS, que todo paciente, da AMIB também, recomendação da Abramed, todo mundo recomenda que todo paciente que chega na unidade primária, ou seja, de atenção primária, seja ela pré-hospitalar, UPA, pronto de socorro, programa de saúde da família, unidade básica de saúde, todas elas, o paciente precisa passar por acolhimento e classificação de risco. Precisa, porque é o profissional que vai ditar ali. A partir daquele momento, você vai ficar em isolamento, tome sua máscara aqui, tal, tal. Então, assim, vai organizar o processo de atendimento. Vai sistematizar o atendimento para minimizar os riscos, tanto para o paciente quanto para a população que está ali, usuária também do sistema. Colega aqui, Naira, grande enfermeira, colega. Bom, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, há um tempo atrás, instituiu aí, na verdade, publicou a nota, né, que a gente perdia por morte súbita, problema cardiovascular, 400 e poucos pacientes por dia. Aí eu me pergunto, tá morrendo isso de Covid no Brasil por dia? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não, mas os problemas cardiovasculares estão levando esses pacientes a óbito. Continuam matando 400, 500, 600 agora que a gente não tem dado, aí agora que vai ter muito mais que isso. Porque tem muita gente morrendo em casa aí. Justamente. E a minha experiência que eu tive ontem com essa paciente, né, a senhora, até os remédios dela, da atenção básica, Camila, ela não estava indo buscar. Então, você vê que a paciente fazia uso de diurético de alça, que a paciente usava, né, medicação importante, né, antihipertensiva oral, e não estava usando. Porque falaram com ela que todas as unidades de saúde, né, que era para guardar em casa, que os profissionais iam fazer um controle, né, de vigilância e entregar as medicações na residência. O paciente agravou, chegou lá na unidade de pronto atendimento, né, congesta, porque não estava fazendo uso da medicação. Poderia ter evoluído, graças a Deus. A gente conseguiu reverter, prognóstico teve alta, né? Cabe a nós, como profissionais, né, atender esse paciente, e a gente sabe que é uma zona de risco hoje para esses pacientes, é uma unidade de saúde. É a gente fazer o serviço bem feito e liberá-lo, dar alta a ele. Olha seu tratamento, você saiu da faixa de risco, saiu da faixa de emergência, a gente conseguiu reverter, continua o tratamento, a terapêutica na residência e vamos observar. E não afastar esses pacientes. O que está acontecendo é um afastamento, um distanciamento desses pacientes com emergências clínicas das unidades de saúde. Okay? E até mesmo é isso que não pode acontecer, cara. O profissional de emergência, ele não pode afastar o paciente, que é aquele paciente que vai ter problema, é aquele paciente que você olha para a cara dele e fala, vixe, futuro cliente. Esse paciente não pode ser afastado, cara. Esse paciente não pode ser afastado da unidade. Ele precisa de orientação, ele precisa de educação em saúde, óbvio, mas ele não pode ser afastado do serviço. Porque esse paciente vai dar problema, cara. Vai dar problema. Não tem como afastar paciente desse jeito. Ó, enfermeira Paloma aqui, ó, grande emergencista. Deve estar de plantão hoje, Paloma. Deve estar, é? Tá de plantão hoje. Muito bom, muito bom. Toma conta, Jesus, toma conta. E ela sabe bem disso, viu? Que aí é especialista aí na neurologia. E aí, qual é o próximo tópico? Bom, é o diagnóstico diferencial, que a gente já viu comentando aqui, né? Já viu, e o agravamento desses pacientes e o fator regulação. Né? Vamos falar um pouquinho sobre essa regulação desses pacientes.
como é que está sendo a regulação desses pacientes de emergências clínicas. Né? Vamos lá, Cara, vamos conversar. pra mim, eu falo assim, né? Minha opinião, óbvio, né? O IG é meu, a opinião é minha. Como diz a menina numa postagem que eu fiz hoje, uma Pega a bola e vai reclamou e embora. a outra foi lá e defendeu. Falou, ó, o IG é dele, a opinião é dele. Eu digo, ixi, misericórdia. Então, assim, ó, na minha opinião, o nosso calcanhar de Aquiles hoje é a regulação. O nosso calcanhar de Aquiles é a regulação. Mas por quê, professor? Porque o pessoal não é capacitado? Não, não é isso, cara. Não é isso. É porque, para mim, acredite, cara, acredite, para mim, a situação, a profissão mais difícil dentro do pré-hospitalar é a de regulação, cara. É a de médico regulador. Porque você está falando no telefone, você não está atendendo a pessoa de lá pode ser instruída a mentir bem, e aí você fica meio que rendido ali. Então você tem que ter protocolos institucionais muito bem colocados, muito bem feitos, para te dar um subsídio a negar ou a encaminhar uma unidade de referência. Porque senão você vai pegar uma unidade móvel, vai encaminhar para uma situação que não precisava encaminhar. Você vai encaminhar a unidade para uma circunstância onde você acredita que no paciente não tem suspeita, e aí chega lá e o paciente é completamente suspeito. Então, assim, para mim é uma das funções mais difíceis do atendimento pré-hospitalar hoje é ser médico regulador, ser regulador. Hoje, a grande discussão, né, é a massa que a gente está vivendo, né? A polarização do Covid. A gente pega um paciente porque ele está com 38 de febre, né? Temperatura elevada. 38. Ele entra numa lista de prioridade na frente do infarto, na frente do AVC. Não, é um Covid. Manda unidade paramentada, equipamentos. Me Né? mata, velho. Me mata um negócio desse, cara. Ele Me não mata. vai morrer agora. O cara com mialgia e febre de 38, ele entra na frente de um infarto de um AVC. Como, bicho? Como é que esse paciente é mais vermelho do que um infartado, cara? Mas está acontecendo assim. A realidade é essa. Está acontecendo dessa forma. Né? Tá ali 4, 5 profissionais na regulação, 3 imbuídos em regular Covid. Às vezes é uma chikungunya, é uma dengue. Não tem nada de Covid. Sim. É uma nada dor de no COVID. corpo, cara. É uma dor no corpo. É a gente trabalhando muito com dor no corpo. É. Então, assim, é tenso, cara, é tenso. É uma situação difícil e eu acredito que a saída é protocolo institucional, procedimento operacional padrão. Se respondeu isso, diga isso. Se respondeu isso, diga aquilo. Ah, não, mas aí descaracteriza o serviço. Não, gente. A gente está vivendo uma fase, uma coisa que a gente nunca resolveu. A gente nunca chegou num ponto desse. Entendeu? A gente nunca viveu uma circunstância. A nossa geração nunca viveu uma pandemia. Então, assim, a gente precisa entender que o recurso é limitado. Óbvio, sempre foi. O serviço, o SUS é lindo, eu sou defensor do SUS, sou apaixonado pelo SUS, mas a gente é limitado. A gente é limitado demais. Então, assim, não adianta gastar, queimar recursos, sendo que não tem necessidade. Então, os procedimentos operacionais padrões vêm aí, estão aí justamente para isso, para subsidiar a conduta do profissional. Entendeu? E ninguém nasce sabendo tudo, não, cara. Ninguém nasce sabendo tudo. E esse paciente, quando ele procura uma unidade, vamos falar da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, que está intermediando, né, na rede de atenção de urgência e emergência, ele está aí secundário, encaminhando por terciário. Esse paciente chega lá com sintoma clínico, né, com sinais e sintomas de infarto, de AVC, e aí solicita a regulação, a transferência desse doente para a unidade de referência, seja da cardiologia, seja da neurologia. Não tem ambulância. As ambulâncias estão no interior do estado pegando quem? Covid. Assintomático. E o pior, pegando Covid assintomático. O nariz escorreu, a febre 38, não. Esse camarada é prioridade. Né? E seu João, a Dona Maria, sentada lá na UPA, né? Na sala vermelha, aguardando, comendo dor e aguardando. Né? E a gente sabe que o AVC, prioritariamente, existe uma janela, né? Essa janela, você falou aí, que a gente tem 4 horas e meia para dar a conduta definitiva, né? Para a gente tentar melhorar o prognóstico desse paciente. As ambulâncias estão no interior do estado, pegando o paciente com febre. Então, isso a gente tem que repensar. Hoje é reflexão. Né? O nosso bate-papo hoje aqui foi falar um pouquinho de fisiologia, de anatomia, bem breve, mas é mais educacional. É a gente entender o que é que está acontecendo. Porque a gente só começa a ter a compreensão quando acontece com a gente.
pode ser meu pai, né, Miller? Sua mãe. A gente só vai entender bem o que é que acontece quando deixar de ser vítimas para ser painho, para ser dinda, para ser vizinho, para ser maninha, para ser sobrinho. Aí a gente vai começar a compreender a complexidade disso. Entendeu? O bom é que a gente já faz um exercício, né? Eu, particularmente, você também, que eu já te conheço há alguns anos, da palavra alteridade. Né? É se colocar no lugar do outro sem precisar passar por aquilo ali. Então, eu tô todos os dias, você também, creio que tem vários colegas aqui também, né, que carregam essa palavra aí, alteridade, e não precisa vivenciar isso para sentir a dor, né? Para sentir a dor do próximo. E a gente está vendo pessoas indo a óbito, né, em casa, no domicílio, na sala vermelha da unidade de pronto atendimento, empatia, Tainá colocou aqui, sim, perfeito. E a gente está perdendo o paciente por conta disso. A gente precisa modificar esse contexto aí. A gente não sabe se o coronavírus vai hoje embora, vai amanhã, se vai passar o Réveillon com a gente não sabe. Mas a gente sabe que o AVC está aí, que o infarto está aí, que o edema agudo de pulmão está aí, que o trauma está aí, né? Imagine. Sofro um trauma, não, a equipe do Renan que ele é um possível contactante. Eu estou lá, né? Acidentado. Então vamos repensar isso e vamos educar a população. Exatamente. O momento é esse para a gente refletir, porque as emergências cardiovasculares continuam acontecendo. A gente não pode menosprezá-las, porque elas com certeza passarão pelo Covid e continuarão reinando aí por muitos e muitos anos como as principais causas de morte, tá certo? Na população do mundo. Do mundo. Não estou falando do Brasil só, não. Estou falando do mundo, tá bom? Vamos para... Acabou, né, velho? Não, gostaria de a gente falar um pouquinho pro pessoal, né? A gente tem aqui uns 7, 8 minutinhos. Como é que está sendo o dia a dia, né? Esse estresse pós-traumático aí das ocorrências, né? Encapsulado aí com essas roupas de proteção, 4, 5, 6 horas, vestido com esses EPIs, marcando muito. Vamos conversar um pouquinho aí para a gente mostrar a realidade como é que tá. Não tá fácil, não tá fácil. Não, definitivamente. Assim, uma coisa que eu sugiro, inclusive para mim, que tô desleixado, mas assim, uma coisa que eu sugiro para todo mundo, não é só para quem tá passando por sofrimento, adoecimento, não, é acompanhamento psicológico, cara. Acompanhamento psicológico é fundamental. O profissional de saúde que tem acompanhamento psicológico, ele vive mais. Ele vive mais. Porque ele entende melhor ele mesmo. Ele entende melhor ele mesmo. Então, assim, acompanhamento psicológico não é só para quem tá sofrendo com Covid, não. É para todo mundo, é para toda hora. Os nossos plantões são exaustivos há anos, há década. Então, tem uma década que eu tenho um plantão exaustivo. Não é agora que chegou no plantão exaustivo. Não. Entendeu? Então, é um acumular de coisas. Então, assim, o que eu sugiro, cara, é para nesses momentos de turbulência a gente se conectar com a gente mesmo. Então, assim, o psicólogo é um profissional fundamental nesse processo, porque ele vai te ajudar a se conectar contigo. Entendeu? E outra, não é só o profissional de emergência, não. Tem colegas aqui que é de enfermaria, que é intensivista, que é de CME. Quem está trabalhando hoje dentro da unidade de saúde, fora, no planejamento, na gestão, necessita. Eu não trabalho na assistência direta, mas se ele lidar com as deficiências que o SUS tem, né, com a falta de verba, você está vendo sua equipe sendo exposta, isso lhe adoece também. Como a gente está direta. A gente está direta. Pressão, cara. É uma pressão surreal nas costas de todo mundo. Nas costas da gestão que tem que arrumar EPI e não tem onde comprar. Então, assim, cara, a exaustão é direta, é de todo mundo. Todo mundo está envolvido nisso. Então, assim, todo mundo vai precisar fazer algum tipo de pressão para alguém e aí você descomprime ali, mas comprime aqui, e você está sofrendo pressão de um lado e sofre do outro, e aí outra pessoa sofre a pressão também. Então, assim, é um mix de coisa que ou a gente se reconecta, ou a gente respira fundo, analisa as nossas prioridades, percebe muito bem onde é que a gente está pisando, ou a gente adoece, cara. E não necessariamente de Covid. A gente adoece aqui, ó, que é bem pior. O Covid passa, gente. O Covid passa. 97,2% de todo mundo que contrai Covid passa por ela e vai embora, tá tranquilo. Vai sobreviver, vai viver o resto da vida. Mas quando adoece aqui, meu irmão, o problema é um pouco maior, o problema é um pouco mais delongado para se curar, tá certo? E é por isso que a gente chama atenção para essas sobrecargas absurdas que a gente vem vivendo. E a sobrecarga,
muitas das vezes a gente tem que alertar os colegas que a gente já está indo trabalhar com essa sobrecarga da televisão, das conversas do Com WhatsApp. certeza. Então, essa sobrecarga já fica latente na nossa cabeça, na sua cabeça, na minha, e aquilo ali gera pressão, induz ao erro, deixa você perder o feeling de uma sintomatologia clínica que está ali na sua face, ali dizendo, é isso aqui, ó, e você está preocupado com o quê? Ou será que a máscara está bem posicionada? Será que meu óculos está bem posicionado? Espera aí. Então, a gente precisa repensar. Com certeza, com certeza. A gente Concordo. precisa repensar. Encontrei aqui o Roland, grande Roland. Roland, rapaz. Roland. Ali, Roland Salomão, ali é barril. Dani também, Dani Canavarro. Dani Canavarro, pô, aí, ó, a galera top tá por aqui. Muito massa. Rafaela também, Rafaela da Liga, né? Muito bom. Rafa, né? Rafinha de lá da Lect, né? Da Lect. Boa, show de bola. Muito bom. Galera, é o seguinte, era isso, Josias? Era isso. Era isso. Ó, a gente vai fazer a pose aqui agora pro print, tá bom? A gente faz a pose pro print aqui. O retrato? A gente faz a pose pro print aqui. E aí a galera vai printar e marcar você, marcar a mim e marcar o Gás também. Todo mundo aí fez o print? Todo mundo fez o print aí? Muito bom, excelente. Isso aí. Quero ver marcar, viu? Quero ver marcar. Ó, vai ter uma surpresa. O grupo de atualizações em saúde, a diretoria de ensino, com a diretoria o departamento de equipamentos e proteção, também com o departamento de eventos, com a diretoria de eventos, a gente se juntou e a gente vai desenvolver o material, tá bom? E, em relação a essa live aqui, a gente vai desenvolver um material muito bacana para vocês, vai disponibilizar, tá certo? Aí ao longo da semana aí, Carol vai alimentando aí as informações sobre isso, mas vai ter um produto gerado dessa live aqui, com referências bibliográficas, com referencial, com dicas de leitura. Então, assim, vai ter um monte de coisa bacana sobre a live que a gente fez aqui hoje, discutindo. E também teremos outras lives, né, Josias? Teremos outras lives aí ao longo, no final de abril tem uma, em maio tem outras. Então, assim, a gente vai estar aqui com vocês, tá bom? Para compartilhar conhecimento, para discutirmos um pouco mais, porque o grupo de atualizações em saúde, a gente já fala para vocês que a gente não tem essa história de, não, a gente tem que lucrar, tem que lucrar. Não, a gente quer disseminar conhecimento, meu querido. O lucro vem atrás da gente depois. Mas agora o que a gente quer é munir vocês de informação, tá bom? Diga aí, Josias. Não, excelente. Graziele Crepaldi aqui, ó. Olá. Mas é isso mesmo. A gente vai se ver, aproveitar esse tempo que a gente está remoto, vamos produzindo, mostrando a realidade e vamos buscar informação de forma científica para a gente não ficar, né, com a mente carregada. Vamos viver. Show de bola. Tranquilo. Olha, na hora que você finalizar a live, deixa a live salva, viu? Aqui do lado tem salvar live e depois tem aqui do ladinho, aqui embaixo tem assim, ó, compartilhar no story, para você não excluir a live, viu, maluco? Porque você é meio doido. Você é o tiozinho do WhatsApp. Você não tem noção. Valeu. Viu? Grande abraço, galera. Grande abraço, pessoal. Marca a gente. Beijo. Até mais. A gente se vê, tá bom? Irmão, fica com Deus. Deus abençoe, viu, velho? Amém. Tamo junto, nóis. vamos se ver. Valeu, velho. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.